E para finalizar o conteúdo desse vídeo ligado à progressão de exercícios, nós vamos falar dos parâmetros do treinamento de força ou das variáveis do treinamento de força ligadas ao exercício físico. Que naquele exemplo que eu dei no início do vídeo, está ligado à técnica. E falando em parâmetros de exercício, o número 1 é o tipo de exercício. Que podem ser máquinas, ou pesos livres. Então, em que momento eu priorizo a seleção de exercícios de máquinas e exercícios de pesos livres para os meus clientes? A máquina a gente tem para indivíduos iniciantes. Quando eu quero localizar em um músculo específico, veja bem, não é isolar, é localizar. Por quê? Como é uma máquina, é estável, eu não preciso da ativação dos estabilizadores, me sobrando mais energia para aquele músculo que eu estou localizando o trabalho. E também para objetivos específicos, como por exemplo, reabilitação física. Por exemplo, se eu lesionei o adutor, eu vou utilizar a cadeira adutora isoladinho para reabilitar aquele grupamento específico. E também, quando eu quero utilizar para clientes avançados, exercícios mais seguros. Exercícios que eu queira atingir a falha, por exemplo, é muito mais seguro eu fazer em máquinas do que em pesos livres. E alguns métodos de treino também com maior intensidade. Então, para indivíduos iniciantes, para localizar em algum grupamento específico sem a ausência dos estabilizadores, para movimentos específicos como reabilitação, o exemplo do adutor, e para avançados de maneira mais segura. E os pesos livres são para padrões motores básicos, indivíduos que visam saúde. Já que o movimento do dia a dia é livre, não faz muito sentido para esses indivíduos eu ficar localizando o treino deles totalmente em máquinas. Então, sentar, levantar, puxar, empurrar, subir e descer são movimentos que eles podem fazer com pesos livres ou com peso corporal. Excelente! Outro exemplo, padrões esportivos, performance. Quando a gente faz algum esporte, a gente não tem movimentos em máquina. Então, o peso livre é fundamental para a melhora da aptidão física ligadas a movimento mais específico. E o melhor de todos é o próprio esporte. Por mais que você consiga simular na sala de musculação, ou no seu estúdio funcional, enfim, o esporte é a melhor maneira dele melhorar esses padrões. Porém, você consegue tentar aproximar os padrões do esporte dos exercícios que você pode selecionar nas academias e para clientes avançados que exigem maior coordenação e técnica apurada dos movimentos. Então os pesos livres eles entram muito bem para cliente avançado. E o segundo parâmetro está ligado à prioridade desses exercícios. E quando a gente fala, mais uma vez, em prioridade, a gente quer dizer padrões motores básicos, PMB, ligados a esportes, saúde e qualidade de vida, como a gente viu agora anteriormente, e prioridades e músculos isolados. Quando você tem o objetivo de hipertrofia de um grupamento específico ou reabilitação física.
Dessa forma, a gente seleciona os músculos isolados. E o parâmetro número 3 é a quantidade de articulações envolvidas. Podendo ser exercícios multiarticulares, que a gente usa prioritariamente em clientes iniciantes, para melhora do padrão motor e coordenação, para emagrecimento, dado a quantidade de músculos aumenta o gasto calórico, e para padrões motores básicos, mais uma vez, ligados a esporte e saúde, qualidade de vida. Isso se repetindo mais uma vez. Justamente por conta da combinação de movimentos que os exercícios multiarticulares promovem quando comparados aos uniarticulares, que são a segunda classificação, ligados à quantidade de articulações envolvidas. E quando a gente usa esses exercícios uniarticulares, ele pode ser também utilizado para iniciantes, com exercícios mais simples, como a gente viu, cadeira adutora, panturrilha, um bícepsinho no cross, bem simples, uniarticular. E mais uma vez específico, para reabilitação física ou hipertrofia. Lembrando que, mais uma vez, aquele mito do músculo isolado não existe, mesmo sendo um exercício uniarticular. Os músculos trabalham em cadeias e, como a gente viu, existem vários agonistas, existem sinergistas, estabilizadores, então você não consegue isolar com exercício de musculação ou com exercício de força nenhum músculo especificamente. Isso não existe, isso é mito. Vou isolar o peitoral no crucifixo, não vai. É mito. E o quarto parâmetro, ele está ligado ao foco de atenção. Ou seja, em alguns exercícios, nós faremos o foco externo ligado ao movimento. O que significa isso, Jorge? Você não vai pensar em grupamento específico. O foco externo em determinados exercícios são para melhorar o padrão motor. Porque, mais uma vez, não é o grupo, e sim o movimento a ser feito. Então, quando a gente fala de foco externo, a gente não fala em remada, em supino, a gente fala puxar na horizontal e na vertical, empurrar na horizontal e vertical. Diferente do supino, que é o empurrar na vertical, mas quando a gente trabalha em foco interno, com a ativação do peitoral, a gente fala supino, não empurrar, porque a gente quer que aquele cara trabalhe o peitoral especificamente, mas a gente vai chegar nisso. E outros nomes como agachar, subir, descer, saltar, aterrissar, isso tudo é ligado no movimento e não no músculo. Então, esse é o foco externo. Mais uma vez, ligado para desporto, prioritariamente, e saúde e qualidade de vida. Meu foco não é o grupo muscular, é o movimento. E quando a gente fala em foco interno, que é o 2, a gente realmente pensa em grupo muscular, a gente fala no músculo. A gente fala numa coisa muito importante que é chamada de conexão mente-músculo. Você vai fazer com que aquele seu cliente de personal ative o músculo-alvo daquele exercício. Por exemplo, se ele está fazendo leg press, ele tem que ativar o quadríceps, ele não tem que somente estender o joelho, ele tem que estender o joelho controlando prioritariamente com o quadríceps, se o quadríceps for o seu músculo-alvo, assim como no dorsal, na puxada, ali no antebraço, dos ombros,
do bíceps, ele tem que ativar o grande dorsal. Por quê? Porque o seu foco é aquele grupamento específico. Então, até realizar pequenos toques naquele grupo que você quer enfatizar, aumenta a conexão mente-músculo, já que seu objetivo é a contração muscular daquele grupamento específico. Então, diferente aqui do foco externo, que é o movimento, a gente não tem a puxada na horizontal, a gente tem a remada na máquina. Por exemplo, a gente não tem a puxada na vertical, a gente tem a puxada aberta no pulley. A gente não tem um empurrar na vertical, a gente tem um desenvolvimento de ombros. A gente não faz um agachar, a gente faz um agachamento abduzido no Smith, por exemplo. E isso faz com que se potencialize o resultado de hipertrofia e estética, porque nós estamos treinando aquele músculo alvo, diferente do movimento no foco externo. No foco interno, o foco, mais uma vez, é o agrupamento muscular que você deseja enfatizar. E abrindo um espacinho aqui para o quinto parâmetro, é a ordem de exercícios. Quando a gente fala de exercício físico, os parâmetros ligados à prescrição. E a ordem de exercícios ela pode ser importante, especialmente porque a gente tem um estudo clássico que diz o seguinte: o indivíduo fez um supino, uma puxada, um desenvolvimento, uma rosca bíceps e uma rosca tríceps. Quando ele inverteu a ordem, começou pelo tríceps, bíceps, o deltoide, né, do desenvolvimento continuou no meio, puxada e supino, ele percebeu o seguinte, né, os exercícios que eram realizados no início do treino, você trabalhava com mais carga, quando comparado ao final, quando eles foram colocados no final do treino. Ou seja, o único que não mudou no estudo foi o desenvolvimento. Por quê? Porque continuou no meio. Agora, o supino, quando saiu de primeiro para último, teve redução de carga e de repetição. A puxada também, redução de carga e de repetição. O que isso significa? Que os exercícios que você coloque no início do treino são aqueles exercícios que você deseja enfatizar. Concluindo que a fadiga muscular compromete a execução desses exercícios. Então, é importante que você saiba disso no quesito de ordem de exercícios. E essa ordem a gente pode trabalhar de duas maneiras. Especialmente para clientes iniciantes, a gente trabalha dos mais complexos para os mais simples. Por quê? Porque a fadiga, se for aumentada do meio para o final do treino e você selecionar os movimentos mais simples para finalizar esse treino, as chances de erro são muito menores. Você pode estar realizando em máquinas. Agora, se você pega uma cadeira extensora, faz primeiro, depois faz uma flexora, depois faz uma adutora e bota o cara para agachar livre, provavelmente esse movimento mais complexo no final do treino vai sofrer a ação da fadiga dos grupamentos que foram treinados antes, piorando o rendimento daquele cliente naquele determinado exercício. Então, para iniciante, a gente começa com movimentos mais complexos, com exercícios mais difíceis que ele possa realizar e que seja priorizado ele realizar esse exercício no início do treino. E para clientes avançados, a gente já trabalha por prioridade. O que é isso? O que você precisar trabalhar primeiro vai fazer com que você tenha mais resultado. O que você precisa dar ênfase, você deve colocar no início do treino. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de peito e de ombro para ser feito no mesmo dia, só que o meu peito está ótimo, meu peitoral é muito desenvolvido, eu tenho um baixo desenvolvimento no meu deltoide, então eu vou colocar os exercícios de ombro no início do treino, minimizando a fadiga, como vista naquele estudo. Então, a prioridade ela serve para clientes mais avançados e indivíduos que precisem enfatizar algum equipamento de maneira estética, ou seja, ele precisa de mais energia para enfatizar um grupamento específico e não um movimento. Geralmente, quando a gente pensa em movimento, a gente coloca no início do treino. Por exemplo, um deltoide na abdução de ombros, quando o objetivo for prioridade,
ele vem na frente do peitoral. Quando o objetivo for padrão motor ou exercícios mais complexos primeiro, o ideal é que o supino venha antes da abdução de ombro, justamente para poder minimizar a fadiga nesse movimento mais complexo. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, onde a gente exemplificou de maneira muito rica vários detalhes ligados à progressão de exercício. Então, você saber progredir esse exercício com o seu cliente personal é um sinal de que aquele resultado que o seu cliente tanto almeja, ele vai vir de maneira progressiva e segura, ou seja, você não vai pular etapas, você não vai expor aquele cliente a um risco de lesão. Além do mais, você priorizando os movimentos dos mais simples para os mais complexos, fará com que a evolução daquele cliente seja de maneira progressiva, mais uma vez. Além do que, essa evolução do seu cliente, esse passo a passo que ele vem fazendo de forma progressiva, usando exercícios do bloco iniciante, intermediário e avançado, farão com que esses exercícios que ele faça ao longo do tempo lhes tragam resultados muito mais sólidos do que você sair jogando exercícios de maneira aleatória, além da segurança que a progressão de exercícios promove aquele cliente, uma vez que um cliente que treina de maneira segura e eficiente, tendo excelentes resultados, é um cliente que vai ficar muito tempo com você, te deixando cada vez mais perto do faturamento de mais de 10 mil reais por mês com as suas aulas de personal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, clique em curtir e compartilha com aquele personal que é seu amigo, seu colega ou seu conhecido que também precisa saber desse conteúdo, precisa saber como realizar a progressão de exercícios de maneira correta. Então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.